Primeira pergunta, doutora, que nós gostaríamos de fazer. A radiação da mamografia, ela é prejudicial? Como? Seus efeitos são iguais em qualquer idade? A radiação da mamografia é extremamente prejudicial, porque ela promove dois mecanismos que podem ser cancerígenos. Um, através de mutações que vão criando células potencialmente cancerígenas, que vão se multiplicando e são proporcionais à carga de radiação que você vai recebendo ao longo dos anos. Então, uma vai se somando com outra, com outra, com outra. Então, cada vez mais você vai tendo a chance de aquela radiação provocar uma mutação que vai transformar-se num câncer definitivo. A quantidade de radiação e seus efeitos maléficos não são iguais para todas as pessoas. Elas têm algumas diferenças importantes. Primeiro, quanto maior for a mama e quanto mais densa for essa mama, maior é a chance dessa radiação causar o desenvolvimento de um câncer. Primeiro. Segundo lugar, quanto mais jovem é o tecido mamário, maior é o risco dessa radiação desenvolver esse mecanismo cancerígeno. E terceiro lugar, se essa mama, que você não conhece no momento da radiação, porque você não fez o mapeamento genético prévio, ela contiver mutações para o câncer de mama, principalmente a mutação BRCA1, BRCA2 e a T-ataxia telangiectasia, se realizada a mamografia, vamos supor, dos 30 aos 40, ela terá de 4 a 6 vezes maior risco de desenvolver o câncer de mama antes dos 40 anos. Imagine só. Mas não fica só aí a questão da radiação, porque esse é o mecanismo de criação do câncer pela radiação. Mas tem um outro mecanismo, que é o mecanismo que elimina células cancerosas que estão sendo produzidas no nosso organismo. Sob o efeito da radiação da mamografia, por um período de 4 a 6 semanas, fica abolido o nosso lixo de transformar aquele câncer em coisa degradada que vai ser eliminada através desse lixo biológico, entendeu? Que você elimina o câncer potencial que está se formando. Então, além de você propiciar a formação da célula cancerígena, que o grau de efeito é muito variável, quanto mais hora a mama, quanto mais densa a mama, quanto mais jovem a mama, quanto mais mutações para o câncer essa paciente tiver, pior será o efeito daquela radiação. E, por outro lado, você cancela o efeito de eliminar aquele câncer por um mecanismo, aqueles cromossomas, aqueles genes, aquela estrutura que limpa o câncer, que à medida que se forma no nosso organismo, você tem mais chance de ele se tornar um câncer verdadeiro e te causar mal. Então, meu pai, um grande geneticista, falecido agora no final do ano passado, ele dizia, vocês não podem utilizar um método cancerígeno para rastrear o câncer. Isso não é lógico, isso não é sensato. E ele condenava profundamente. Então, essa é a questão da variação da radiação com formação do câncer de mama que eu gostaria de expor para os pacientes. Doutora, uma pergunta do canal a respeito desse assunto. Então, por que o sistema mantém essa prática? Essa é uma pergunta que até eu gostaria de deixar mais para o fim, mas se você... não, perfeito, então, se você prefere deixar para o fim. Sabe por quê? Porque primeiro vamos falar tudo de ruim, e daí você me pergunta como é que isso se mantém, e eu te respondo. Perfeito. Não há problema. Segunda pergunta. É importante avaliar o grau da densidade da parênquima mamário? Extremamente importante, e eu não entendo por que
as mamografias, que poderiam, ao menos, trazer esse benefício para a paciente, dizer para elas se elas têm mama grau 0, 1, 2, 3 ou 4, eles não fazem isso aqui no Brasil. Então, deixa eu explicar por quê. Uma mama com pouca quantidade de parênquima mamário, ela tem um risco mínimo de desenvolver o câncer. O câncer se desenvolve naquelas células que produzem o leite, que a gente chama tecido fibroglandular. Ou no lóbulo, que é o que secreta o leite, ou no ducto, que é aquele que conduz o leite do lóbulo até o mamilo para ser sugado e alimentar o bebê, tá certo? Esse é o tecido canceroso. Porém, ele está imerso em tecido gorduroso, que é o que vai dar as diferenças principais de volumes da mama, tá certo? Pois bem, quanto mais houver do tecido glandular, lobular, ductal, maior a chance de desenvolver o câncer. E existe uma descoberta relativamente recente que explicou por que é que as mamas densas são as que têm maior quantidade de câncer. Nós já sabíamos disso, há muito tempo, desde a década de 80, já começa a haver observações entre a relação da densidade do parênquima com a quantidade de câncer e o risco dela desenvolver o câncer mamário. E a coisa é de tal forma que nos Estados Unidos, se a mama é grau 3 e 4, que são os 2 graus mais densos, é obrigado o radiologista a fazer notificações ao sistema de saúde para que a essa paciente seja oferecida outro método, entendeu? Que não a mamografia, porque esse se provou ineficaz. Então, então é muito importante a gente classificar o grau de densidade, porque o risco é diferente de acordo com a mama hipodensa e a mama hipertensa. E a diferença entre uma mama hipodensa e uma hipertensa pode ser de 5, 6 vezes mais a incidência de câncer, tá entendendo? Então, imagine só, se a média dos cânceres estão entre 10% e 14% na população, imagine você ter uma mama hiperdensa que você tem que multiplicar esse risco por 5, por 6, entendeu? Onde vai a probabilidade dessa paciente ter o câncer é muito, muito alta. E aqui vem essa questão da ineficácia da mamografia, né? E você também acredito que vai me comentar por que essa mamografia é tão ineficaz, né? Isso, exatamente. A pergunta que eu ia seguir é essa. Há provas da ineficácia e malefícios da mamografia? Qual é a explicação para continuar a ser utilizada? Na realidade, essa é a pergunta que eu ia fazer, então acho que já bateu já. Exatamente. Então, veja bem, aquela mama que é muito densa, ela tem uma característica que ela praticamente, ao ser classificada, ela substitui o genoma, vamos assim dizer, para saber se a paciente herdou genes propiciadores do câncer de mama. Antigamente, se calculava que eram os 2, 3 apenas que eram propiciadores, mas se conhecia essa relação entre densidade e risco de ter câncer de mama. Daí, se verificou que aquelas mamas hiperdensas, elas herdavam mais de 300 genes propiciadores para o câncer de mama. E eles estavam exatamente no mesmo locus, no mesmo trechinho do cromossoma que propiciava a mama densa, era também, junto com ele, vinha o gene propiciador do câncer de mama. Então, quanto mais densa é a mama, maior é a probabilidade de você ter herdado maior quantidade daqueles genes que são facilitadores do câncer de mama. Entendeu?